Paz do Senhor, geração eleita, rompendo em fé, estamos aqui em mais um podcast. Eu quero pedir a presente da sua atenção, fique aqui conosco, que eu tenho certeza que será sobrenatural. É isso aí, estou muito feliz de te encontrar mais uma vez nessa mesa. Eu tenho certeza que tudo que o Senhor determinou para esse dia é algo que vai encontrar o seu coração. Então, aumente as suas expectativas. Eu tenho certeza que tem algo especial para você. E eu quero falar com vocês que ainda não se tornaram membros. Nós estamos agora com um novo modo lá. A pessoa consegue participar de uma forma mais efetiva, se tornando um membro deste canal. Então, agora é só você entrar no nosso YouTube lá, ir na parte de membro e participar deste movimento. Para que eu preciso me tornar um membro, Rony? Simplesmente para que você faça parte e tenha alguns privilégios a respeito desse canal. Então você vai ter vídeos antecipados, você vai mostrar realmente que você está contando e investindo neste canal, acreditando naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. É muito importante e eu tenho certeza que você será muito abençoado também, porque o céu não fica devendo nada para ninguém, né, Dar? É isso mesmo. E também não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho. Quando você ativa o sininho, o YouTube já envia para você o novo conteúdo que foi produzido aqui e também comente. Quando você comenta, o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e ele entrega para mais pessoas. Então comente aí, fala de onde você é, se interage, deixe seu feedback aqui, porque nós iremos responder todas. E solta a vinheta. Pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, eu me chamo Rafael e eu faço parte da equipe do GJCast, né? Eu sou o editor aí, eu trabalho junto com esses meninos aqui, maravilhosos, e a gente, né, tem visto o tanto de vidas que estão sendo alcançadas através desse projeto. E por que eu estou entrando aqui me apresentando para vocês? Porque nós decidimos trazer uma nova experiência para vocês. Talvez vocês estão aí do outro lado da tela e ficam pensando, né, como que é estar ali com os meninos sentados, né, fazer alguma pergunta para eles, porque na maioria das vezes eles que são o entrevistador. Então, qual que foi a ideia nossa? De passar um pouquinho dessa vontade, né, desse gostinho aí para vocês, de como é sentar na mesa e ter essa interação com os meninos. Então, eu vou representar vocês aqui nessa mesa. O bate-bola agora virou, né? Então, a gente vai começar aqui. E eu conheço o Rony já há bastante tempo, nós somos amigos de infância, e eu creio que ele já passou, durante essa caminhada dele, ele já passou muitas coisas na vida. O Davi também, na vida dele, né? E eu gostaria de perguntar, né, Rony, para você, assim, cara, uma experiência, conta pro público aí, uma experiência que marcou você. Pode ser de batalha espiritual, né, que a gente tá vendo que o pessoal curte bastante esse assunto, mas conta pro pessoal. Cara, você me falou e eu lembrei de uma experiência quando eu tive, que eu tinha por volta de uns 10 anos, mais ou menos, e realmente é voltada para o mundo espiritual. Eu nasci, né? Eu nasci no berço evangélico, meus pais, eles sempre me ensinaram um caminho, e eu sempre fui muito ativo na igreja, mesmo quando criança, talvez não com o coração que eu tenho hoje, mais maduro, e também com voltado realmente com aquilo que eu tenho como propósito de fazer. Mas eu sempre fui muito envolvido. E eu lembro de uma experiência que eu tive, que, como eu disse, eu tinha uns 10 anos de idade, de uma batalha espiritual. Eu nasci com a visão espiritual aberta. Então, sempre de criança, eu tinha algumas visões que na hora eu não entendia muito, mas depois você vai crescendo, envolvendo, desenvolvendo no espiritual e você acaba entendendo o que está acontecendo. Uma vez eu estava já na minha cama para deitar, né, para dormir, e eu acabei pegando no sono. Dormi, aí do nada eu senti uma presença diferente e acordei. Eu realmente estava acordado, Que isso? literalmente acordado. Eu acordei, já era por volta da meia-noite, sei lá, era de madrugada. Eu não cheguei a ver o horário certinho. Mas quando a minha irmã, ela tinha é, uma boneca, e essa boneca era que, não sei se o pessoal de casa vai lembrar, mas era aquele meu bebê. Ela Nossa, era Jesus. carequinha, ela era do tamanho de um bebê mesmo. Ela era o tamanhozinho de uma bebê. E do nada eu já olhei pra ela. E na hora que eu olhei pra ela, cara, ela mexeu.
E aquilo me espantou demais. Cê é Ela louco. mexeu, ela meio que dançou. Ela fez assim, meio que assim, sabe? E ela dançou. Eu vou até falar. Ela fez uma dancinha do TikTok. E naquela hora eu falei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Não acredito no trem desse, não. Nossa. Aí na hora eu tomei um susto, né? Eu era uma criança, vendo algo que era sobrenatural acontecendo. E a minha reação não foi nem orar, nem repreender, nem nada naquele primeiro instante. Eu só cobri a minha cabeça, falei assim, meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Tampei a cabeça e comecei a orar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, não deixe essa boneca fazer nada comigo, não. E abaixei a, a cortina de novo. Tive coragem, né, de Sim, abaixar a aham. cortina de novo. E na hora que eu abaixei, eu olhei pra boneca, a boneca tava normalzinha. E ela não tinha mais mexido. Naquele momento, Rafa, eu entendi que eu tinha uma sensibilidade espiritual diferente. E, e com o tempo eu fui vendo outras coisas. E chegou um momento que aquilo me afetava tanto que eu tive uma criança, né? Uma conversa sincera com o Senhor. Eu virei pro Senhor e falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem algo comigo, porque senão eu não tá vendo essas coisas. Mas, por favor, retira de mim esse dom, pelo menos por enquanto, congela ele, Sério, cara? para no momento que eu tiver uma maturidade espiritual, para entender e para lutar contra, eu poder voltar com este dom. E quando eu tive essa oração com o Senhor, realmente as visões cessaram. Eu via muito vulto, ouvia vozes. Então, isso tudo eu entendia que eu tinha uma sensibilidade espiritual voltada para essa área de batalha e tudo. Só que eu clamei ao Senhor pedindo ele para que me preparasse primeiro para depois eu ter essas experiências. E deu certo. Depois daquilo, graças a Deus, eu não vi nenhuma boneca mais Nossa, dançando Deus do TikTok. céu. Não, cara, e isso é incrível, né? Quando acontece essas experiências, acho que o pessoal em casa também já deve ter passado por isso. Mas agora, cara, tipo assim, depois de um tempo, né? Agora você tá com muito mais experiência. Tem quantos anos de ministério já? Cara, eu tive como eu disse, né? Vivi na caminhada cristã. Quando eu cheguei por volta dos meus 17 anos, eu desviei, pulei de ponta no mundão, fui experimentar as bolotas de porco, né? Do filho pródigo lá. Uhum. E voltei aos meus 20 anos, se não me falha a memória. Então eu tive uma passada rápida. Eu fiquei por volta de uns 3 anos no mundo e voltei. E quando eu já voltei já firme. Então, desde os 20, hoje eu tô com 34, vai fazer 14 anos que eu voltei com o coração voltado pro Senhor. Entendi. Já tem uma experiência bacana aí, né? 14 anos. Então, é dessa época, assim, tipo, daquela criança que você era, que você viu aquilo lá, né? A boneca se movendo, cara. E se fosse pra você dar um conselho, tipo assim, pra quem tá em casa, porque tem muita gente que vê muita coisa. Eu sou um que já vi, né? Depois a gente pode até entrar nisso. É, com a experiência que você tem hoje, cara. Tipo assim, o que que você aconselha a pessoa a fazer? Tipo, orar, não sei, conversar com o Senhor, não sei, uma ideia. Cara, pra te falar a verdade, né? A oração, ela sempre é a melhor opção. Tanto que na hora que eu cobri a cabeça e eu orei, aquilo ali cessou. E depois eu tive a conversa sincera com o Senhor também, e também cessou. E eu percebi que eu poderia ter um relacionamento de conversa com o Pai. Só que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu também talvez faria a mesma coisa, oraria, pedir ao Senhor para acessar, mas talvez eu procuraria um líder espiritual, alguém que está mais maduro, alguém que está mais forjado na fé, alguém que já tenha experiência no mundo espiritual, com visões abertas, para poder receber um conselho e uma cobertura de oração também. Porque a gente sabe hoje, Rafa, que existem muitas crianças, jovens, pessoas que talvez não é ainda madura na fé, estão começando agora, ou às vezes, muitas vezes, eles nem conhecem o evangelho e é atormentada por espíritos malignos. Isso. É atormentada desde criança por pessoas por espíritos que talvez fiquem incomodando ela, fala que é amigo Imaginário. imaginário, exatamente, amigo imaginário, fala que é alguém que tá ali para ajudar, só que eu procuraria alguém, a minha sugestão é procurar alguém que tenha uma bagagem no mundo espiritual e contar isso, mesmo se você for uma criança, mesmo se você for um adulto, que independente que você for, se você ainda não se sentir preparado para essa situação, procure alguém e eu tenho certeza que o Senhor vai direcionar uma pessoa para te acompanhar durante essas experiências, se for realmente essa
esse chamado e essa vocação que ele tem para você. E o diabo tem investido muito forte nas crianças, né? Você pega aí os conteúdos, né? Geralmente no YouTube, que é um conteúdo que era para ser para criança, né? Você olha e fala assim, cara, esse aqui não é conteúdo para criança. Porque o diabo ele entendeu a forma de movimentar, onde? Sobre as crianças, onde ele tem uma porta de entrada ali muito forte, que ele consegue mudar a vida daquela criança antes que ela desenvolva aquele propósito de Deus na vida dela. Então, você que é pai, você que tá aí, né? Acompanhe seu filho, né, vê o que. O Azaf sempre tá vendo no YouTube, eu vou lá e vejo o que o Azaf tá vendo. Azaf, o que você gosta de ver? Aí ele fala, tal, eu vou lá e vejo o que ele tá gostando de ver, o que tá. Porque o diabo ele tá entrando, né, no ambiente da casa através das crianças, através do YouTube. Aí o pai coloca o celular lá e a criança vai vendo e acaba entrando, talvez uma propaganda, né? Talvez entre ali algo que não era para entrar e ele clica e você fica despercebido. E aí que o diabo ele entra, aí ele começa a fazer o que o Rony disse aí, né? Agir na mente. Por quê? Porque a criança não sabe, não tem discernimento muito espiritual. Uhum. Ela não sabe o que é o diabo, o que não é, né? Então o diabo ele trabalha em várias formas, né? Ele não tem só aquela de chifre, né? De tridente, não. Ele tem outras formas de entrar, talvez de uma animação, né? Talvez de um desenho. Aí o filho ele acha que aquilo ali é tranquilo, que aquilo ali é o que ele costuma ver e acaba, né, caindo numa cilada. Né, cara? E a gente tem visto isso bastante, né, Odarf? Eu lembro de uma história que você me contou, né? Eu gostaria que você falasse com o pessoal, até por questão assim, porque tem muita gente que não entende que o homem, o papel do homem na família é ser o sacerdote da casa. E já que você entrou nesse assunto, né? Você tem 2 filhos, né? Tem a Esté e o Azar. O Rony vai ser pai de 2 agora. Tem gêmeas vindo aí, gente. Aurora e Pérola. Aí, ó, pra você ver. Então, eu lembro que você contou uma história, cara, que você sonhou, que eu acho que um espírito tava atormentando o Azar. Era algo assim, cara? Eu não lembro muito bem da história. Como é que foi? E, então, a gente estava em casa, né? Isso foi de madrugada, né? E o Azaf, ele tava dormindo e ele tava tendo muita. Sabe quando a pessoa tá dormindo, mas ela tá talvez tendo um pesadelo? Você olha pra ela assim e fala assim, ela tá tendo um pesadelo. Sim. O Azaf tava assim. E aí, esse dia, né? O Azaf, ele começou a ficar assim, eu já achei estranho, né? A movimentação. E ele começou a chorar. E ainda sonhando, chorando. E aí ele levantou e começou a chorar e falar que tava com medo. E aí a Raíra acordou assustado, né? Porque Azaf chorando e falando que tá com medo. E a Raíra perguntou ele se você tá com medo de quê, Azaf? O que tá acontecendo? Aí ele falou assim, eu tô com medo do cachorro que tá aqui, ó. Meu Deus. E a gente olhava assim, não tinha cachorro, cara. Meu Deus do céu. E ele, não, o cachorro aqui, eu tô com medo do cachorro. E ali nós entendemos que era espiritual. Então nós levantamos, né? Oramos com aquela oração, né, profética de autoridade, Isso. porque é isso que o Senhor nos ensina, é que nós temos autoridade, né, constituída através do Calvário, através de Jesus. Então o Senhor nos deu essa autoridade através do sangue dele. Então, muitas das vezes o diabo, ele é como um ladrão. Uhum. O ladrão, ele entra na sua casa, ele não tem permissão para entrar. Mas ele entra. Por que ele entra? Porque ele é ladrão, porque ele quer roubar. E às vezes o diabo, ele faz isso. Ele tenta entrar sutilmente nas nossas casas, né? Ele tenta entrar na igreja, assim, sutilmente, sem a gente perceber, e ele quer roubar talvez aquilo que é nosso. E é aí que nós precisamos impor a autoridade, né? E exercer aquilo que o Senhor colocou sobre nós. E a gente levantou, começou a orar, né? Assim, a oração verbal, porque muitas vezes a gente acha que vou orar em pensamento, mas o Senhor escuta, mas a gente tem que liberar, né, verbalizar aquilo, por quê? Para que o mundo espiritual também escuta, né? As potestades, né, os principados escutem que você está ali como autoridade e que você conhece os seus direitos. E foi o que a gente fez, a gente começou a orar bem alto, né? Mandando o diabo embora, porque aqui ele não tinha autoridade. Eu lembro que eu orava e falava assim, que o Senhor possa mandar os seus anjos aqui para que o nosso direito constituído na cruz possa ser exercido, porque muitas das vezes quando você não consegue, né, talvez exercer o seu direito, o que você faz?
você liga pra polícia. Não é Exatamente. verdade? Para que ele possa vir e resolver. E foi o que a gente fez. Talvez com as nossas forças ali, a gente não conseguiria. Mas quando a gente acionou, né, Jesus e o sangue dele, aí, irmão, ele tem que sair. Ele não tem escolha. E aí que a gente fizemos. A gente, Senhor, nós não aceitamos. Aqui é a casa do Senhor. Uau. Diabo pode pegar as suas coisas, pode ir embora, porque aqui você não tem morada. Quem tem morada aqui é o Senhor Jesus. Ele é o rei dessa casa. Meu A Deus. gente começou a expulsar ele, expulsar. E a gente sentiu a atmosfera mudando de uma forma, né, opressora, mas mesmo assim a gente entendeu a autoridade que estava sobre Jesus. E a gente exerceu, e aí nós sentimos a paz, né? Glória Como a se Deus. aquele espírito fosse embora, e o Asaf, né, ficou calmo, né? Deitou e dormiu. Nossa, Tranquilo. que E a bênção, gente cara. conseguiu, né, orar essa oração aí. E a gente dormiu também. No outro dia a gente acordou até assustado. O que aconteceu? Aí a gente falou assim: o Senhor escuta até os pequenos, as orações Glória a Deus, cara. daquele que clama a ele. Glória a Deus por isso. Nossa, e entrando, tipo assim, nesse assunto, né, de criança, é porque, igual, do meu ponto de vista, eu acho, igual você falou assim, o diabo, ele investe bastante nas crianças, até Sim. mais que o crente, né? Até mais que o próprio cristão, porque ele sabe o potencial de uma semente, né? Lá na frente. A gente não sabe, se a gente plantar uma semente hoje, quanto fruto ela vai ter lá na frente. Vai virar uma árvore, a gente não sabe quanto fruto vai ter. E eu acho que a visão que o mundo espiritual tem a respeito das crianças é em relação a isso. Ô Rony, tipo assim, eu acredito que tem o público nosso aqui, tem bastante pessoas que são gestantes, né? Tem mães aí que tem crianças pequenas. E, cara, a gente fala um pouco da sua experiência aqui, como no pastorado, né? A gente sabe também, talvez o público ainda não saiba, que vocês dois lideram, né, lá na nossa igreja, a juventude, né? Os jovens da igreja. Mas eu tenho uma dúvida, cara, a respeito de agora que você vai ser pai e a Amanda está grávida, como que você, tipo assim, trabalha nessa parte espiritual da vinda das suas filhas, cara? Você até passar para o pessoal, né? Como que é o posicionamento de um pastor, lógico, a partir do. Você é um pastor, só que é um ser humano acima de tudo e é um pai agora. Então, como que você passa isso para as pessoas né, de ter como eu posso dizer, de ter essa preocupação espiritual com as suas filhas que ainda vai vir? Cara, você entrou num ponto muito importante, que é essa preparação para a vinda, né, de um bebê ou de um filho que talvez você esteja esperando. Eu fui abençoado pelo Senhor, que já vai vir gêmeas de uma vez. Glória a Deus. Descobriu há pouco tempo, a gente até o Darwin fez um ao vivo lá, no chá de revelação, e a gente descobriu que seria duas meninas. A Pérola, que é a nossa pérola preciosa, né? Tá a passagem da Bíblia lá. Glória E a Deus. também a Aurora, que se ela puxar a beleza da mãe, ela vai ser tão linda como o amanhecer. Ó, foi bem pensado esse nome aí. Então, elas vieram num momento muito especial na nossa vida, em que nós estávamos buscando e ter essa experiência de ser pai, e o Senhor nos deu esse privilégio. Relacionado a esperar de uma forma espiritual, sempre eu já fazia as minhas orações normais, só que agora eu intensifiquei mais. Primeiro, porque tá vindo duas vidas, duas meninas que já estão sendo, que já vão ser preparadas para ser grandes mulheres de Deus. Então, desde já, eu já profetizo isso na vida das minhas Amém. filhas, que elas serão canais, ferramentas de Deus na mão do Espírito Santo. E o interessante é que algo que é muito especial, que às vezes a gente deixa passar. Os pais, ele tem autoridade máxima sobre os filhos. Mesmo que ainda não nasceu, você, abaixo de Deus, é a autoridade máxima sobre a vida dessas crianças ou desses bebês que estão para vir. Uou. Então, os pais, eles têm o objetivo de dar destinos ou destravar destinos seus próprios filhos. Então, cara, mesmo que as meninas ainda não nasceram, todos os dias
eu coloco a mão na barriga da minha esposa, eu oro, eu profetizo que elas serão mulheres de Deus, que elas serão ferramentas de Deus. Eu profetizo para que os Glória a Deus. membros, a evolução dela, a gente sabe que mês a mês vai se formando os membros, vai se formando os órgãos. Eu já ponho a mão todos os dias, né? Eu não falo nem um dia, Rafa. Eu coloco a mão na barriga da minha esposa Amanda, um beijo para ela, te amo, amor. E começa a falar que os órgãos sejam todos formados, Senhor, de uma forma normal, que o Senhor venha estar em cada detalhe da vida dessas meninas que estão vindo, e eu começo a orar pedindo para repreender todo o mal, toda a investida de Satanás, que a mente delas lá já dentro da barriga esteja blindada, esteja protegida. Eu oro para que no dia do parto também esteja tudo completamente controlado e guardado pelo Senhor. Então eu oro para que quando elas crescerem, nenhum mal venha interromper elas numa caminhada cristã, que elas possam ter uma vida em que o Senhor Jesus possa ser o centro da vida delas. Então eu acho que esse é o papel dos pais, é dar destino para os seus filhos, é entender que existem duas vidas vindo, que a responsabilidade não é do pastor delas, entre aspas, para quem não é pastor, não é da escola, não é da tia ou do padrinho, da madrinha, não, a responsabilidade é dos pais. Glória a Em Deus. dar destino, em destravar, não deixar que se forme traumas na vida delas. Então, em tudo isso, a gente já está se preparando para que realmente a gente possa privar elas, me entendam, privar ela de toda influência maligna. Não é privar ela de viver, de ter suas próprias experiências, nada disso. É privar daquilo que o mal já está também programando em fazer para a vida dos nossos filhos. Porque às vezes a gente fala, ah, não, deixa elas viver, deixa elas passarem por barreiras para elas crescerem. Amém. Na vida normal, na vida natural, beleza, eu concordo. Mas na vida espiritual, não. Eu e a mãe delas somos os bloqueios forjados e preparados para o Senhor para que elas tenham uma vida em Deus. Então esse é o nosso projeto. Eu e minha esposa, todos os dias nós oramos e liberamos palavras de afirmação, amor e de liberação espiritual para a vida de nossas filhas. Glória a Deus por isso. E a gente vê, né, Rony, tipo assim, tem muitas pessoas que são cristãs e não entendem a respeito disso. Acha que só por ser cristão o diabo não vai atacar. E é aí que ataca mesmo. Eu olho muito porque eu conheço a história de vocês e tem esse início aí que eu até pedi o Dar para contar, igual você contou que é a respeito da sua infância, que você tinha essa visão aberta. Eu lembro que o Darby também me contou, não foi, Darby, a respeito disso quando você era pequeno, você tinha visão aberta, você já sentiu coisas, mas conta isso aí pro público, cara, como que era assim? Eu queria passar, tipo, a ideia, assim, pro pessoal ver que, porque, tipo assim, gente, vocês não sabem, mas eles nasceram também num lar cristão. O pai, né, era crente, cristão, a mãe também era, mas mesmo assim, o diabo, ele investe na vida do quê? Das crianças. É isso que a gente tá tentando passar para vocês aqui, para abrir a mente de vocês em relação a isso. Então, por isso o motivo da experiência que a gente está contando aqui e saber que Deus é conosco e ver aonde os dois chegou aqui, né? E você conta pro pessoal essa história aí que você me contou uma vez. Sabe, igual a gente está dizendo aqui, o diabo ele investe muito nas vidas das pessoas, né? E às vezes a gente não dá muita importância, mas o diabo ele não brinca, cara. O diabo ele investe mesmo, ele trabalha, ele não tem descanso em destruir uma família, em destruir uma vida. E eu lembro assim que a minha infância ela foi um pouco, né, conturbada, né, depois da separação da minha mãe e do meu pai. Coisas da vida que acontecem, claro que não seja culpa de um ou de outro, mas foi o que aconteceu na situação, foi o que propôs. E eu lembro que quando meus pais se separaram, eu tinha 13 anos, cara. Imagina, 13 anos. Não, era uma criança, né? Ainda uma criança passando para adolescente. E eu acho que essa idade é a idade que o adolescente, a criança, ela precisa mais dos pais na vida deles. E naquela época foi o que eu não tive. Por quê? Porque a minha mãe estava longe, meu pai também estava perto, mas estava longe, estava no trabalho, né? Meu pai trabalhava, saía de casa às 6 horas da manhã e voltava 9 horas da noite. Assim, né? Porque, imagina naquela época, né, 3 filhos, né? Precisa trabalhar para sustentar, para comprar as coisas, Com né? certeza. E mesmo assim, tinha que trabalhar, não tinha outro jeito, tinha que comer.
Só que nesse meio termo, imagine uma criança ela crescendo em uma sociedade, né, em uma comunidade. Qual que é a probabilidade dessa criança dar errado? Muito grande. É. Por quê? Porque mesmo que os pais estão ali, né, ligam, que nem minha mãe sempre teve presente, sempre ligou, sempre veio, sempre eu tive lá. Só que o diabo é o que é realmente o que os pessoal falam, né? Mente vazia é a oficina do cão. E realmente, cara, o diabo ele age nos momentos em que você tá sozinho, Vulnerável, né? vulnerável, sabe? Onde talvez seu pai não tá, onde sua mãe não tá, é ali que ele age. E nesse período, eu lembro que, cara, eu tive que aprender tudo sozinho, velho. Eu tinha na minha cabeça que eu não podia passar os meus problemas pro meu pai, porque já tinha os problemas da casa, já tinha os problemas do serviço, já tinha os problemas, né, do divórcio. E a mesma coisa minha mãe já tinha os problemas dela, né, da separação, de tudo que estava acontecendo, e ela estava longe. Então, que eu tive que fazer? Eu tive que aprender sozinho. Então, eu tive que aprender a jogar bola sozinho, eu tive que aprender a me defender sozinho, porque às vezes acontecia algo na escola ou na rua que eu não poderia contar pro meu pai, Meu Deus. porque para mim eu estaria atrapalhando. E às vezes é isso que acontece na vida do adolescente, né? Que você tá vivendo sobre esse meio. Você acha que vai atrapalhar, mas eu falo para vocês, não se iluda, falem, contem, abrem a boca, porque isso liberta, traz ajuda. Naquela época eu não entendia isso. Então eu me fechei, eu aprendi a me defender sozinho, eu aprendi a fazer as coisas sozinho, por quê? Porque eu pensava que meu pai estava muito ocupado e minha mãe estava muito ocupada com as coisas que estavam acontecendo. E isso causou um dano muito grande na minha vida, por quê? Porque eu parei de me comunicar com as pessoas, eu parei de falar, porque eu falava assim, cara, você é mais um peso Nossa. na vida das pessoas. E aí, cara, imagina essa infância. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu fui aprendendo, assim, de maldade, das coisas, foi na rua. E a rua, cara, ela é muito cruel. A rua, ela ensina as pessoas na marra, né? Às Uhum. vezes o pai aconselha, a mãe aconselha, e a gente fica assim, ah, não, cara, a rua, ela não tem dó. Né? Se É. você errou, você vai ter que pagar por esse erro. Se você fez isso, a consequência ela vem. Mas quando você tem os Isso é pais ali verdade. perto, os pais, né, tomam ali a consequência, talvez, a culpa, às vezes, e conseguem, né, amenizar o Amenizar máximo o para impacto, quando né? chegar em você, chega mais tranquilo, você vai suportar. É. Então, e aí eu lembro que, cara, tinha assim, tudo para dar errado, improvável mesmo, tudo para dar errado, não tinha jeito. Né? Às vezes eu chegava, as pessoas falavam, e a rejeição vai vindo. Por quê? Porque você chegava na casa das pessoas e as pessoas ela meio que rejeitavam. Por quê? Porque, velho, ele não tem mãe, ele não tem pai, Tava nem aí. tá ligado? Tipo assim, então o que que esse cara, esse menino vai trazer pros meus filhos? Então as próprias mães dos pais Enxergava isso. não queria que eu ficasse. Por quê? Porque eu vivi uma vida, tipo assim, eu ia na rua, ficava quanto tempo eu quisesse na rua, né? Meu pai só chegava de noite, então na hora que ele chegava eu entrava. Então elas tinham essa rejeição, assim, de não, tá, esse menino, né, tá muito jogado. Então a probabilidade era o quê? Era o tráfico. Vai ficar, aí daqui a pouco se envolve no tráfico, daqui a pouco, né, aos 16 anos não passa. E uma vez eu até escutei isso da minha família. Eu tava entrando na sala, né, e estavam na cozinha, eles nem me escutaram. E aí eu escutei uma conversa que falava assim, o Derva não tem jeito, ele vai envolver no crime e vai morrer. Meu Deus do Eu céu. escutei isso. E isso naquela época, cara, imagina, Mas isso veio de alguém da sua família? sim, bem próximo. Aí eu Cara, parei, assim, né? Eles não viram que eu escutei. Eu acho que eles nem sabem que eu escutei isso. Mas a criança é isso, mano. Ela guarda as coisas, mais as coisas negativas do que as coisas positivas. É. Né? E eu guardei aquilo no meu coração. E talvez eu acho que isso me ajudou. Sabe? Naquele momento ali, pra mim, foi o pingo d'água. Mas eu acho que aquilo ali foi o maior combustível para que eu poderia se tornar algo diferente daquilo que a situação estava movimentando para ser. E Uhum. eu lembro uma vez que eu fui na casa da minha avó, nessa época eu já estava, né, saindo, já estava começando a envolver com as coisas erradas, né, já tinha recebido uma proposta do crime,
né, muito boa, porque naquela época o dinheiro era difícil, então para você sair você precisava de dinheiro. Então eu e mais um colega meu recebeu uma proposta muito boa do crime, mas eu sempre teve os princípios cristãos, sabe? Meu Sim, pai e minha mãe sempre falou o caminho certo. sim. E tipo assim, e na hora o meu colega aceitou. E eu falei assim, cara, não, amanhã eu te dou a resposta. E nisso era no domingo. E a gente sempre, meu pai sempre costumava levar a gente, né, Rony? Não sei se você lembra, pra Sim. casa da minha avó, né, Custódia, né, a saudosa Custódia, ela hoje tá com Cristo, e me levou lá. E na hora que eu cheguei lá, cara, ela falou algo sobrenatural. Ela me disse assim, eu te vi, viu? Falou desse jeito, eu te vi. Meu Deus. Na, naquela hora, que acho que era por volta de 11 horas da noite, naquele lugar, e eu vi aquela proposta. E ela não sabia de nada. Minha avó morava lá no lá no Maldonado. Meu Deus. Tipo assim, a distância é muito longe. E aí ela liberou uma palavra muito profética na minha vida. E ela disse assim pra mim: eu vi aquela proposta e eu vi aonde você estava. Não é pra você. Meu Deus. Ela falou isso, você tá sentindo abandonado, mas eu nunca te abandonei, eu estou com você. Se você quiser, eu vou cuidar de você. Meu Ela Deus. falando como se fosse Deus falando pra mim. Nossa. E E aí, como é que você ficou, cara, na hora assim, mano? Quando não, você recebeu aquilo? fiquei sim chocado, porque realmente eu falei assim, cara. Aí eu lembro que eu voltei e ela liberou isso e começou a conversar normal. Nem meu pai, nem ninguém percebeu, né, o que aconteceu. Só que eu sabia o que tinha acontecido. Então eu falei assim, meu Deus. E aí eu rejeitei, eu falei, não, não vou fazer isso não. E a partir daquele momento, eu comecei a perceber Deus cuidando de mim, nos detalhes. Nos detalhes. A pessoa morria, ou, vou falar com você, era incrível. Eu tava junto com a pessoa conversando ali, e alguma coisa dava em mim, eu saía, talvez ia embora, e passava 5 minutos a pessoa morria. Que isso? No mesmo lugar que a gente estava. Então eu sentia, tipo assim, falava assim, cara, Deus tá aqui, realmente o que minha avó me disse, É ele tá verdade. cuidando de mim. E as situações aconteciam, eu sentia Deus cuidando de mim, eu sentia Deus, né, sendo essa figura que faltava na minha vida. Então, a partir dali, eu comecei a ver o mundo espiritual, talvez numa forma não negativa de demônios, assim, mas eu via Deus, sabe, agindo nas coisas, né, mudando uma coisa para que não acontecesse algo trágico, algo que poderia afetar. E eu começava a enxergar que, cara, Tinha eu alguém. saía, acontecia. Vamos passar aqui hoje não. Aí eu sentia Deus sempre cuidando assim, sempre abraçando, entendeu? Nossa, cara. É muito forte, né, quando a gente ouve isso. É porque entra naquela questão, né, Davi? Tipo assim, que tem muita gente que é órfão de pai vivo, né? Verdade. E sua esposa, ela fala muito disso a respeito no Sim. treinamento dela. Não, cara. E tipo assim, Rony, e como que era, velho, sua relação nessa época, né? Que o Davi tava passando por isso, você trabalhava, como é que era? Cara, pra te falar a verdade, o mais prejudicado realmente foi o Darwin, devido à idade. Todos nós sofremos, né, o baque, todos nós sofremos é, esse, esse baque de ter os pais separados. Então, a gente entendeu que não era algo realmente que seria o plano de Deus, que não seria bom. Mas eu já era um pouco mais velho, eu já estava por volta de 18, 19 anos, já trabalhava, então a minha relação com o Darwin era boa, porém, devido ao trabalho, eu não estava tão próximo quanto ele necessitava. É por isso que talvez através dessa conversa vocês entendam que ele não era tão distante devido a essa barreira do trabalho. Uhum. Então eu via ele e tudo, mas para mim estava tudo bem. Era uma criança que ia para escola e que estava sentindo o baque do relacionamento dos pais acabarem, mas que não era algo que poderia se agravar. Então, nesse momento, eu não tinha essa noção daquilo que ele estava vivendo. E eu também tinha uma outra irmã que também estava um pouco mais velha, que também a gente sentiu dela um pouco baque, a Case, né, que ela ficava muito no quarto, né, Dá? Sim. A gente sentiu que ela estava sentindo também. Então, daqui vem um conselho para os pais, para a família, porque não estou dizendo que você tem que ficar com uma pessoa que você não goste, não tem que ficar com um casamento que é abusivo, nada disso. Eu estou dizendo que se você ainda tem força
para lutar pelo seu casamento, você precisa lutar. Glória a Deus. Se você ainda tem, se você ainda acredita no seu coração que o Senhor pode mudar e transformar, restaurar a sua vida sentimental, acredite. Porque quando um casal se separa, não se separa só um casal, se separa uma família. E essa família toda sente esse baque. Essa família toda sente esse quebrar bruscamente de uma aliança. Porque ali é uma aliança que foi abençoada por Deus. E por mais por decisões erradas, por decisões precipitadas, ou até mesmo pela melhor decisão de se separar, isso acaba infligindo e também trazendo um certo tipo de desconforto para toda uma família. Então, o conselho é, cara, se você está pensando em se separar, se você, mulher, quer se separar e não tem forças para lutar mais, clama ao Senhor. Peça a Ele que te dê essa força, se for realmente essa a melhor opção. Eu não estou dizendo para mulheres que sofrem nos lares. Eu não estou dizendo para você que o seu marido não a respeita, não te trata da forma correta. Estou dizendo para você ir para o joelho primeiro. E se assim o Senhor te conduzir a separar, separe. Mas não pensar apenas em você e não pensar apenas na situação ruim que você está vivendo, mas pensar em toda uma família que vai sofrer, que vai sentir esse baque dessa separação. Porque o Senhor, ele instituiu, né, o casamento para durar para sempre. E quando eu casei, eu estabeleci, né, alguns princípios dentro do meu coração que eu não erraria os mesmos erros dos meus pais. Eu não cometeria as mesmas falhas que eles cometeram. Não estou dizendo que o meu casamento é só rosas, é um casamento que não tem problema nenhum, Tem uns nada problemas igual disso. todos. Igual todos os casamentos têm. Só que o meu agir diante desses problemas que é diferente. Eu envolvo o Senhor. Senhor, eu envolvo a presença do Senhor no meu casamento. E depois que eu faço isso, tudo muda. E eu decidi, como eu disse, no meu coração, assim como o Daniel, não me contaminar, não deixar que essas setas, esses dados inimigos infiltrem no casamento e acaba acontecendo coisas que realmente não é bom para ninguém. Quando eu estava lá, eu via as consequências dos erros dos meus pais. Eu via aonde daria aquela decisão errada, aonde ela terminaria. E eu decidi no meu coração em não cometer os mesmos erros. Então você, que talvez veio de uma família desestruturada, desfuncional, você precisa entender que isso não precisa se repetir na sua vida. Isso não precisa acontecer na sua vida do seu casamento. Você pode dar um basta e não permitir que Satanás venha jogar uma maldição na sua vida que aconteceu talvez na vida dos seus pais. Então eu e minha esposa nos posicionamos e estamos firmes na presença do Senhor. É lógico, com percalços durante uma vida de renúncia, porque é um casamento, há uma renúncia, mas entendendo que o Senhor é quem é a base do nosso relacionamento. Nossa, glória a Deus por isso. E a gente, eu aqui na mesa sentado aqui, o que eu consigo perceber, né? Vocês acompanham com a gente que vários episódios e a gente vê muita, né, muita pessoa falando sobre macumba, né, sobre espiritismo e tal. Enfim, essas religiões assim voltadas mais para essas questões mais aprofundadas mesmo. E a gente acaba esquecendo que o diabo às vezes ele trabalha nisso aqui que a gente vê mesmo, na vida, né? Na vida normal, né? Na vida normal. Não precisa de você estar num centro lá de Umbanda tal, pro diabo estar trabalhando contra você, não. É isso que eu percebo aqui, vendo através da história de vocês, né? Que eu tô mais próximo deles, assim, gente. Então a gente vê isso, e o Davi contando essa história que, né, que aconteceu na infância dele, cara, é muito difícil extrair algo bom daí, cara. Mas fala pra nós aqui, como que você encontrou Jesus? Como que Jesus te resgatou? Apesar disso aí que você contou, né? Que sua avó tal falou essas coisas pra você. Acredito que o Rony foi um espelho pra você, mas a gente vive das experiências próprias com Deus. O que te puxou de lá, cara? Que você tava predestinado pra dar errado. Então, como eu disse, eu sempre escutava, escutava até a voz do Senhor me conduzindo assim sempre, né, nos momentos. E eu lembro que eu tava, né,
chega um certo tempo da sua juventude ali que você começa a viver muito intenso. E ali a decisão, aonde ou você vai afundar mais, ou você vai voltar, né, para as éticas, para o padrão normal que a gente precisa ser. E ali eu cheguei nesse âmbito, né? Tava saindo muito, tava ficando muito, né? Noites sem dormir. E se você pega umas fotos minhas antigas, né? Vão ver que eu era bem fininho, não era gordinho assim, não. Por quê? Porque eu já não comia muito, né? Não comia, já ficava noites sem dormir e isso prejudica muito a saúde, né? É, com certeza. E chegou um momento que o Senhor, ele me deu um checkmate, né? Ele me cercou e falou assim, ó, até aqui eu consigo te ajudar, agora você precisa fazer suas escolhas. E aí o Senhor colocou, né, a Raíra na minha vida. A Raíra, eu falo que ela foi o meu reencontro com Cristo. Conheci a Raíra, né, um tempo atrás, e ela ia na igreja, que inclusive na Manancial, que hoje nós somos ainda, já temos mais de 10 anos que a gente já estamos lá nesse ministério, na Manancial, e a Raíra ia lá. E eu conheci ela, e aí eu falei assim, como adolescente, né? Eu vou na igreja, né? Por causa da Raíra, né? Apesar de já conhecer Jesus, mas a minha intenção não era se tornar alguém, um cristão. Era só ir lá porque ela estava lá. E eu acho que essa foi a isca do Senhor. E às vezes realmente a gente somos movidos por aquilo que a gente quer. Só que quando a gente chega lá, irmão, e a gente encontra o Senhor, é aquela graça irresistível, né? Aí ele mostra pra gente qual é o sentido da vida e a gente não tem como se conter. E aí eu conheci a Raíra através dela e da família dela. Só Eu, uma pausa. Você tinha quantos anos mais ou menos quando isso aconteceu? eu conheci a Raíra, eu tinha 14 para 15 anos. Nossa, cara, então Eu tava passando ali e já tava ali saindo muito para as boates e tal. E aí eu encontrei ela. E aí nós começamos a relacionar. Ela tava lá na igreja. Então, tipo assim, eu comecei a ir à igreja para me ver ela mais, né? Porque naquela época não é igual hoje, né? Aham. Os pais eram bem restritos, né? Tipo assim, se você só via na escola ou na igreja. É verdade. E a gente não era, nessa época, não era na mesma escola. Então a única forma de eu ver ela, assim, extra, era na igreja. Então eu ia lá e via ela lá na igreja. Então ali, eu encontrando ela, eu comecei a ir aos cultos. Ia aos cultos, talvez sem intenção nenhuma, mas aí eu comecei a perceber, né, que o Senhor estava me voltando de volta para o propósito onde eu não deveria sair. E mesmo assim a gente começou a namorar, mesmo assim eu continuei ainda saindo, indo à igreja por causa dela e saindo, e saindo. Só que chegou um momento em que não tem como mais você fazer as duas coisas. Ou você toma um jeito, né? Foi o que ela disse, ela falou assim, ó, agora ou a gente continua, ou você continua aí essa vida, continue aí nas baladas, continue aí, né, vivendo essa vida, né? Porque quando você vai pra balada, inclusive essa vida, você sabe que só tem coisa que não presta. E ali eu precisei tomar essa atitude. E aí, eu lembro que nós fomos na casa da minha avó de novo, minha avó, eu e a Raíra, muito tempo atrás. E a minha avó me disse assim: esta é a sua escolhida. A mesma avó lá que A fala. mesma avó. Nossa. E a Raíra estava nesse dia Aham. comigo. Ela falou comigo com ela. E ela falou desse jeito: esta é a sua escolhida. Meu E falou Deus. para ela assim: e este é o seu escolhido. Vocês vão caminhar juntos. Nossa, cara. E ela falou só isso. Naquele dia ali, eu entendi que era Deus falando assim: esse é o caminho. Esse Véi, é o caminho. eu consigo perceber. Essa voz era usada demais por Deus, não era não, cara? Meu Deus Fala do aí, céu. Rony, ela era muito de Deus, né? Ela era aquelas senhoras do coque. Sei. As irmãzinhas do coque. Ela era Assembleia de Deus ali no Barreira ali. Meu Deus, cara. Cara, ela é mulher de oração demais. O Rony tem até uma experiência com ela, né? Depois você pode ver contar, Rony. Bom, conta de uma vez. Quando você parou de andar, né? Ah, sim, verdade. Que Na aconteceu aí, verdade, eu era muito novinho, né? Era tipo, eu tinha por volta de, não sei se era 3 ou 4 anos, que na verdade eu me lembro vagamente dessa experiência, mas a minha mãe sabe com detalhes e sempre ela conta quando a gente vai lá na casa dela,
ela fala que realmente minha avó era uma mulher que priorizava a oração, que era uma mulher dedicada, que realmente tinha uma vida voltada para o Senhor. E o interessante é que quando eu cheguei na idade de uns 2, 3, 4 anos de idade, nessa faixa mais ou menos, minha mãe disse que do nada eu parei de andar. E simplesmente não conseguia mais andar. Eu colocava no chão, eu caía. Colocava no chão, eu caía. E, e ela não entendia o que acontecia. Levava no médico, o médico falava que estava normal, que não tinha nada, mas eu não conseguia andar. Foi quando, uma vez, que minha avó ficou sabendo dessa situação e ela foi lá em casa, Uhum. na a casa onde que eu morava com os meus pais lá. E ela falou assim, ó, eu vou entrar para pro quarto lá e vou orar e eu tenho certeza que hoje mesmo ele vai andar. Ele vai ir para a igreja com vocês andando. Ele não vai ir no colo, ele vai ir andando, porque meu Senhor é um Deus que realmente faz milagres. Meu Deus do céu. E minha mãe conta que ela entrou para dentro do quarto e ficou orando, ficou lá orando, 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 e por nada, orando, chorando, ela só ouvia o clamor, né? A entrega ali no momento da oração, o fervor de uma mulher que ora. E ela ficou ali. E até o Senhor dar ela a resposta. Aí ela foi lá, né, minha mãe disse que ela levantou e falou assim com a minha mãe: o Senhor deu a vitória e hoje ele vai para a igreja com vocês andando. A Meu minha mãe disse que Deus. naquela hora ela não acreditou muito, não. Ah, duvido. Vai, eu sei como é Contestada que é ali. essa coisa aí, sei. Vai estar lá andando, correndo e tal. Daqui uns anos, E daqui uns dias. ela, ela não acreditou. E aí, beleza, foi embora. Só que aí minha mãe me falou assim que quando deu mais ou menos 1 hora pra dar o horário de ir pra igreja, eu desci do colo dela e eu fui pra igreja andando. Andando, Então cara. aquilo que o Senhor tinha falado através da vida dela, da boca dela, aconteceu. E a partir daí, nunca mais eu tive nenhum mais problema relacionados a isso. Nunca tive problema. Pra você ter ideia, eu já tive alguns acidentes relacionados às pernas. E eu acho que ela blindou tanto as minhas pernas que eu nunca mais quebrei nenhuma perna, não quebrei, não quebrei nada, eu nunca senti Quebrou foi o carro. Então foi o carro. É mesmo. Ô, mano, entra nesse assunto aí. É interessante. Foi o acidente do carro que teve lá na porta da casa do seu pai, não é isso? Foi sim. Aí já é É outra história. uma outra história, uma outra experiência, um outro livramento, né, que o Senhor me entregou. E foi numa época muito crucial na minha vida. Tô entrando no contexto para vocês entenderem por que até aconteceu isso. Eu tava na minha igreja, né? E o pastor ele recebeu do Senhor a direção de abrir uma outra congregação na cidade de São Joaquim de Bicas. Uhum. E lá ele abriu uma outra congregação e tinha um pastor lá que tomava conta, que era dedicado à obra de lá. E até então, beleza. Nessa época eu era um diácono, é, era alguém que era um obreiro, né? Alguém que tinha um coração realmente voltado para isso, para servir ali da melhor forma possível. E do nada esse pastor que estava lá, aconteceu algumas transformações no trabalho dele e ele não poderia mais ser um pastor que cuidaria daquele ministério. Uhum. Então, aí na hora que a gente ficou sabendo, tal, falou, oh, que pena, tal. Realmente você estava fazendo um ótimo trabalho lá e tudo. E nós falamos, mas agora, quem que vai ficar lá? E nesse momento, como eu disse, era um diácono e existia mais ou menos uns 11 a 10 pastores na nossa igreja. Tá, mas quanto tempo você já estava assim de ministério na Isso, igreja? isso foi em 2016. Ah, Então, lá na nossa igreja, eu tava lá uns 5, 6 anos já. mas já tinha uma certa experiência assim. Eu era obreiro e era só obreiro Sobre. e sempre tive um coração voltado, né, dedicado. Eu gostava muito de ler a Bíblia, já tinha lido a Bíblia algumas vezes. Já pregava de forma bem esporádica, mas pregava. Ajudava o líder de jovens na época. Uhum. Então eu era bem ativo na igreja. Já tava com o coração disposto. Não, tava com o coração entregue. Tá, certo. Mas não tinha nenhum cargo de liderança nessa época. Uhum. Na verdade, tinha sim, eu acho que eu era líder do teatro. Eu tinha só o teatro como. Eu era líder do teatro, isso mesmo. Um abraço aí pro teatro da nossa igreja, MTM, Marcão, Jair. Um abraço pra toda a galera de lá.
Aí foi levantado esse rumor, né? Quem que seria o próximo pastor que estaria para dedicar lá? Só que quando isso surgiu, o nosso pastor, o reverendo Jordano, ele chegou até mim e ele me disse assim: eu sei que tem um monte de pastores aqui. 12. Entre 10 a 12 pastores. 12, esse 12 número aí eu pastores. conheço. E ele virou pra mim e falou assim: eu sei que tem muitos pastores aqui na nossa igreja, mas o Senhor me mandar você pra lá. Meu Deus, fala Na hora que ele me falou, meu coração gelou, pá. Meu Deus. Você sabe o que é você ser um obreiro e tomar conta de uma igreja? Você não Nossa. sabe o que é isso, não. O meu coração, ele gelou na hora. Eu não senti mais meus pés. Então eu falei assim, meu Deus, mas eu sou obreiro, reverendo. Eu, menor Eu da não sou um pastor. Ele não. Aí ele falou assim, ó, você não é um pastor ainda, mas o Senhor já tem te levantado. Então é você que ele mandou mandar. Uhum. E na minha hora ali eu falei, meu Deus, amém, mas com muito medo, com muito pavor, porque, gente, é uma responsabilidade. Você tá à frente de uma igreja, você tá num lugar em que as pessoas vão te olhar como um pastor daquela igreja. Isso, para mim, veio de um temor muito grande, em que eu falei, Senhor, se for o Senhor mesmo, eu quero que o Senhor esteja comigo, porque eu não sou capaz. E eu não Meu tenho Deus. condições nenhuma de dirigir uma igreja. E tipo assim, você orava pedindo direção pro Senhor? Se era mesmo você pra estar lá? Como é Não, que era, velho? várias vezes eu falei assim, se não for eu, manda outro, porque eu não quero ir lá e fazer um trabalho ao qual o Senhor não esteja à frente. E o Senhor foi muitas das vezes confirmando. Eu lembro de uma que no último dia, porque eu fiquei lá durante um período, né? Uhum. E um culto antes de eu realmente ir para lá e ficar lá 100% dedicado à obra de lá, eu estava escalado para ministrar. Então era o meu culto de despedida e era o culto em que eu ministrava. Ó. E eu preguei, eu lembro até hoje, em Mateus 16, 24. Nossa. Renunciar, tomar sua cruz e seguir Jesus. Meu Deus. E foi eu lembro até hoje que foi uma palavra que eu fui muito pregado nela. Cortou pros dois lados, Literalmente. O Senhor falou muitas coisas naquele culto. E eu entendi que era uma direção realmente do Senhor. Então, já propus no meu coração. Naquele culto eu chorei muito. Eu não sou uma pessoa de chorar muito. Eu sou bem reservado, me entenda, né? Durão nessa parte assim. Uhum. Mas eu só tem alguns momentos em que realmente eu consigo me emocionar, que é o momento em que um parente muito próximo, né, falece, ou realmente na presença do Senhor. Aí na presença do Senhor eu me derramo sem reservas. Glória a Deus. Mas esse dia foi diferente. Esse dia eu chorei muito na presença do Senhor e também por medo de não cumprir aquilo que o Senhor tinha confiado a mim naquele ministério. Mas mesmo assim eu tive coragem, eu fui e falei, não, se for o Senhor vai dar certo e eu vou embora. E neste momento que eu fui, é o que eu disse, nessa semana que eu ia assumir, isso era numa quarta-feira, se não me falha a memória, e eu ia assumir no domingo. Quando chegou no sábado dessa semana, eu tava lá na casa do meu pai e tal, meu carro tava na porta, e eu lembrei que eu tinha que pegar alguma coisa no porta-luva, eu não lembro direito o que mas eu ia pegar alguma coisa no porta-luva, então eu abri a porta do motorista, sentei com as pernas pro lado de fora, Meu Deus. e só abaixei o porta-luva para pegar alguma coisa que eu já tava querendo pegar lá, que nem lembro o que era. Só que na hora que eu abaixei e na hora que eu olhei, eu ouvi um barulho muito alto vindo de uma forma muito rápida. E na hora que eu bati o olho, eu vi um carro vindo completamente desgovernado. Meu Deus. De uma velocidade que não estava compatível à rua. Era uma rua de bairro, então estava vindo muito rápido. Só deu tempo de eu olhar assim e já ficar desesperado. Aí esse carro já veio, bateu na porta. A porta fechou com as minhas pernas pro lado de fora. Meu Deus do céu. É pra ter arrancado suas pernas ali. Eu vou chegar nesse ponto, você vai entender. Quando essa porta fechou, eu entrei em um choque, né? Eu falei assim, meu Deus, e agora? E o detalhe, esse cara que tava dirigindo, ele tava alcoolizado. Não posso dizer se ele tava drogado, mas ele tinha indício de que tava usando alguma substância
química. Então era bebida misturada com droga ali, o cara tava fora de si. Nossa, cara. E o interessante é que quando ele bateu, ele não só bateu e parou. Ele bateu e continuou acelerando o carro contra a Que parede. isso, cara? Você tá Pra brincando? você ter uma ideia, Meu eu lembro Deus. até hoje que algumas pessoas que estavam ali no momento do acidente, que é meu pai, mais alguns vizinhos que estavam ali próximo, teve que tirar esse rapaz do carro, tirar ele porque ele tava com o pé cravado no acelerador. Então o cara Isso, o tava... carro só parou de acelerar quando esse rapaz foi retirado do carro. Meu E pra você Deus. ver que existia uma influência maligna ali. Com certeza. Não era apenas uma pessoa que bebeu, não, a gente sabia que o propósito daquilo ali era outra coisa. E nesse momento, na minha mente, quando tiraram esse cara do, do carro e tiraram o carro dali, a minha mente só tava assim, na hora que eles abrirem a porta, a minha perna vai cair. Você só pensava isso na hora ali. Eu pensava, eu não vou Não só andar. ele, mas todo mundo que Todo tava lá, mundo né? que Porque tava as lá. pernas estavam pro lado de fora assim e a porta tava fechada. Você viu essa cena, né? E a porta tava fechada. E, tipo assim, e o medo de abrir a porta. Então, tanto que ninguém abriu a porta. Esperou. Vocês ficaram em choque também. Quando... Esperamos o SAMU chegar, o bombeiro. Não, na verdade, meu pai abriu a porta. Na verdade, na hora que tirou ele e que a porta tava fechada, eu lembro exatamente da porta fechando, pá, sabe na hora que a porta fecha Sei. e o pino desce? Travou Travou o pino. Aí ele desceu, aí meu pai, lá de fora, o vidro tava fechado, né? Eu só ia pegar um negócio ali. E meu pai começou a bater no vidro, dizendo assim: puxa o pino, porque eu tô tentando abrir a porta e não tô conseguindo. Então, tipo assim, mas nesse momento você conseguia pelo menos ler, porque eu imagino que você tava... eu consegui entender o que ele Entender o tava que ele tá falando. falando. Não sei como, mas eu consegui. Meu Deus do céu. E nesse momento, pessoal, que a porta fechou e o pino abaixou, a minha mente era: na hora que abrir a porta, minhas pernas vão cair. Aí eu comecei a pensar: eu não vou poder mais jogar bola. Eu não vou. Você vai fazendo um filme na sua cabeça, né? Bem rápido. Né? Bem rápido. Eu não vou mais jogar bola. Eu não vou mais poder ministrar na igreja que eu já pregava, né, em pé. Eu não vou correr. Eu não vou poder fazer as coisas básicas. Trabalhar, eu não vou conseguir. Como que vai ser meu caminho? Então passou um filme na minha cabeça naquele momento. E eu juntei todas as forças que me restavam ali naquele momento. E eu puxei o pino. E na hora que eu puxei o pino, meu pai abriu a porta. E meus olhos só foram para baixo, né? Para olhar qual era a situação que eu tava vivendo. E na hora que eu olhei as minhas pernas estavam no lugar. Glória a Deus! Glória a Deus, é. Não caiu, não. Só que as minhas panturrilhas, Rafa, tava esmagada. Sabe aquelas Borracha. o formato da porta ali, que Sei. ele é onduladinho? Uhum. A minha panturrilha ficou naquele molde. Ela ficou que completamente esmagada. Tanto que eu não conseguia ficar de pé. Eu demorei uma semana pra conseguir ficar de pé por causa da minha panturrilha esmagada. E naquele momento eles tiraram aquele cara dali, chamou o SAMU e eu fui pra Unimed. E o interessante, quando eu cheguei lá na Unimed, né? Eu cheguei lá na Unimed. O pessoal tudo preocupado. Vamos fazer um raio-x, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E foi fazendo um monte de exames. E quando vieram todos os resultados desse exame, deu a comprovação que não tinha ocorrido nada. Que não tinha quebrado osso, que não tinha nem destroncado nada, que não tinha nem trincado nenhum osso. E o interessante é que as minhas panturrilhas, por mais que estavam esmagadas devido a ficar pressionadas ali com a porta, não teria nenhuma possibilidade de uma trombose e nenhuma agravação que me interrompesse de andar. E naquele momento ali eu já comecei a ver a mão do Senhor. E eu entendi, como eu disse, que aquilo ali era algo espiritual, mas que mesmo que tinha acontecido, o Senhor ainda estava no controle de toda a situação. E naquele momento eu entendi que o Senhor, ele estava aprovando para que eu possa ir para essa nova etapa na minha vida, ser realmente aquilo que ele me chamou para ser. E quando eu voltei para casa, pra você ter ideia, não fiquei nem um dia no hospital. Meu Deus. Eu fui com ele na ambulância, né? Fui na frente. E aí eu perguntei o cara, falei assim, aí ele falava comigo assim, ali vai
vai ter que engessar, com Meu certeza Deus do céu. quebrou, com certeza ele vai ter uns problemas futuros. O cara Da da ambulância. O ambulância cara falou, trabalha com isso é, direto. porque ele, pelo que chegou lá e viu o que aconteceu pela perna, assim, cara, Isso aí. vai ter que fazer cirurgia, vai ter que fazer alguma coisa, e realmente na hora que ele chegou lá, fizeram todos os exames, nada constou. E um detalhe, quando eu voltei pra casa, eu cheguei em casa. Na hora que eu cheguei em casa, Rafa, meu telefone tocou. Uhum. Adivinha quem era? Era alguém que representava o DPVAT. Aí tem uma história legal. Na hora que eles me ligaram, eles falaram assim: não, nós ficamos sabendo aqui que você sofreu um acidente e tal. Nós gostaríamos de saber que você tem direito a um valor devido ter acidentado, para te ajudar na recuperação, para te ajudar para comprar os remédios, tudo, tá, beleza. Aí fui fazendo algumas perguntas pra mim, né? E aí, como é que tá a sua perna? Sua perna foi amputada? Porque eles tinham explicado a situação pra eles. Ó. Aí eu, não, minhas pernas não foram amputadas, não. Ah, quebrou algum osso? Teve alguma fratura? Aí eu, não teve nada, não. Aí ele, mas como é que tá? Teve alguma escoriação por fora? Falei, não, teve uns arranhãozinhos, mas nem sangue saiu. Olha pra você, nem sangue saiu. Meu Deus. Aí ele olhou pra a pessoa que tava me atendendo e falou pra mim assim: ah, então você não tem direito, não? Aí eu, graças a Deus que eu não tenho direito. Porque eu ter direito nessa situação eu não vou querer, não. É o melhor dinheiro que Exatamente. você não, já recusou você, né, eu já da recusei. sua vida. Foi o melhor dinheiro que eu já recusei. Voltando à parte que eu assumiria a igreja, ela, obviamente, nesse final de semana, né, eu não consegui ir lá para assumir, mas na outra semana eu já fui, e o pastor Reverendo Jordânio, nosso pastor, ele já me apresentou como alguém que estaria ali à frente daquela, daquela igreja, que estaria ali para contribuir da forma que o Espírito Santo direcionasse. E foi muito bom. Foi uma experiência em que me marcou muito. Eu cresci muito lá. Eu fiquei lá por volta quase 2 anos. Fiquei 2 anos lá. E eram os mesmos dias, né, dos cultos aqui na nossa igreja. Então eu fiquei aproximadamente uns 1 ano e meio, 2 anos sem vir aqui congregar na minha igreja. Mas eu congregava lá. E o Senhor e o nosso pastor dando o suporte necessário para a gente poder continuar lá e tudo. E eu fui entregue. Lá eu cresci, lá eu aprendi a pregar, eu aprendi a cuidar, lá eu aprendi a sentir a dor da ovelha, eu senti a dor do membro ali. Lá a gente estabeleceu o corpo de obreiro, estabeleceu o ministério de dança, estabeleceu o ministério de jovens, ministério de adolescentes, ministério de teatro. Nossa. Então, ali cresceu muito. Eu entrei neste projeto que o Senhor me introduziu de uma forma muito intensa, entrei com o coração mesmo. Vidas foram alcançadas ali. Quando chegou o meu tempo, né, de me despedir dali, porque o plano era realmente consolidar aquele lugar e um pastor dali, que mora na região, ficar ali, porque era para mim ir e voltar todos os dias, ficava puxado. Uhum. E quando chegou o tempo de eu despedir dali, a igreja estava aproximadamente com 80 membros consolidados, Glória a Deus. 5 ministérios, né, como eu acabei de citar aqui, Aham. consolidados, e uma igreja totalmente viva e fluindo no Senhor. E eu entendi que naquele momento ali, o Senhor, ele tinha um plano diferente na minha vida. E eu volto a dizer, eu não era um pastor. Eu não era alguém que ainda tinha um título, Uhum. alguém que tinha um nome para fazer. Mas o Senhor me chamou para fazer antes de ter um nome. Nossa. Eu não esperei um título para fazer, mas o Senhor me colocou na função para fazer aquilo que Ele já tinha introduzido dentro de mim. Uau. Então você que está aqui hoje, talvez você tenha um chamado pastoral, tenha um chamado ministerial, e você está esperando esse momento para você começar. Comece na hora que o Senhor falar para você começar. Comece na hora que o Senhor introduzir você nessa realidade. Porque não importa o que as pessoas te chamam, se é pastor, se é evangelista, se é missionário, importa o que o Senhor chamou você para ser. E naquele momento eu entendi que eu era um pastor. Eu fui pastor antes de ser ungido a pastor.
Eu Glória a cuidei de Deus. pessoas antes de receber um- uma ordenação. Só que não estou descredibilizando isso, é necessário, e a gente sabe que depois que o óleo desce, que a ordenação acontece, parece que o Espírito Santo ele ativa ainda mais este ministério nas nossas vidas, mas eu não deixei de ser aquilo que o Senhor me chamou para ser, por causa de um título ou por causa de uma norma. E eu Glória a fiquei Deus. ali durante um tempo, entreguei tudo, e foi grande coisa, foi porque é o momento em que mais cresci, quem mais desenvolveu o meu ministério, em que eu mais amadureci e que foi uma experiência que marcou a minha vida e tem marcado até os dias de hoje. Tá. E depois o meu pai, né, teve até uma conversa com a gente, uma vez eu tava conversando, meu pai disse algo poderoso, ele disse assim que essas coisas que foram acontecendo através, né, do inimigo, das forças malignas, querer nos parar, querer, né, neutralizar e focar muito nas pernas, né, meu pai também disse que na infância dele, o diabo também tentou paralisar as pernas dele. Então a gente começou a perceber que o diabo ele sempre tentava a gente, né, mano, Sim. nas pernas, sempre Meu Deus. para Os parar, homens da família. Sempre eram nos homens. para parar o agir de Deus, né? Meu pai disse também que quando ele, né, teve acertou uma idade, ele também parou de andar. Tanto que ele andava com aquelas botas, naquela época eram aquelas botas de ferro, né? Que eles usavam para ele conseguir andar, mesmo assim ele não conseguia. Uma vez o pai dele, né, fez uma oração lá, junto com a mãe dele, e, e ele voltou a andar. Só que ele andava somente com a ajuda das botas. Uhum. E uma vez a minha avó, meu avô falou, pegou as botas, ele falando, né? Pegou as botas, jogou no lote vago e disse assim: quando Deus faz uma cura, ele faz por completo. Então você vai andar sem essas botas. E aí ele começou a andar. E aí foi pro Rony, né? Essa situação que ele Essa contou. maldição. Quando ele É uma parou, maldição. a minha avó veio e teve que orar. E uma vez, quando a gente estava na igreja, né? Minha mãe estava grávida de mim. E o pastor, né? Veio e ele, inclusive o pastor, né? Ele é até pai do reverendo. Ó, Pastor Rochael. Pastor Rachel, ele era pai do reverendo. E ele colocou as mãos sobre a barriga da minha mãe e ele disse assim, ó: hoje o Senhor endireita as pernas do seu filho, porque na sua barriga as pernas estão todas curvadas. Ao contrário. Elas estão ao contrário, elas estão, como é que fala? Viradas pra trás. Quando ela encolhe, ela tá trunfada, como é que é? Atrofiado. Atrofiada. E hoje o Senhor endireita as pernas do seu filho. Olha pra você ver como o diabo ele vem tentando, né, em uma maldição hereditária, né, ou uma influência hereditária. Cara, isso é totalmente Tentando espiritual, parar, né? Ele tentou no meu pai e não conseguiu. Ele tentou no Rony e não conseguiu. Aí ele tentou em mim e não conseguiu. E naquele momento ali, o Senhor, né, profetizou sobre a vida da minha mãe que a partir daquele ali a Pastor, maldição né? estava quebrada, Meu que não Deus. iria passar mais para ninguém. Porque talvez meu avô orou pelo meu pai, só que não orou para que o Senhor quebrasse essa maldição, essa influência maligna. Pra você ver como que isso é importante. Aí o que aconteceu? O diabo deixou meu pai e foi pra vida do Rony. Foi pra vida do E Rony. aí minha avó orou, o Rony voltou a andar, só que ainda não quebrou a maldição. Meu Veio Deus. pra minha vida. Naquele momento o Senhor deu a estratégia o quê? Para que quebrasse essa maldição, para que não passasse nem para os meus filhos, nem para os filhos do Rony, para que ele neutralizasse. E aí, meu pai tinha me contado isso antes de eu ter o Azaf, Sim. e eu fiquei com medo, né? Falei assim, pô, e o Azaf? E eu sempre lembro que eu orava assim, que o Azaf nasce perfeito, nasce, né, com as pernas. E no dia que o Azaf nasceu, né, a primeira coisa, é incrível, a primeira coisa que eu olhei foi as pernas Com dele. as pernas. E as pernas estavam perfeitas. Perfeito. E ali eu peguei o Azaf, né? Eu lembro que no hospital mesmo, a mulher, sabe quando dá o mãe, tira os negócios? Sim. Dá o pai, Dá né? o pai. Primeiro, né? O primeiro é o pai pegar, nem a mãe. Na hora que ela me deu, eu lembro que eu peguei o Azaf assim, olhei no olho dele, e eu levantei ele pro céu. A mulher até achou que eu ia jogar ele no chão, né? Elas mexem ficou assustadas, mas na hora que eu levantei ele, eu falei, Senhor, hoje eu entrego o Azaf, ele é seu. Ele vai ser um homem totalmente exclusivo do Senhor. Eu apresentei o Azaf naquele hospital. Aí os médicos ficam olhando para mim, assim, o médico falou assim, você é cristão? Falei, sou. Né, que eles acharam que eu ia jogar o Azaf. E ali, né, eu tive a certeza que o Senhor cumpriu a promessa, que essa maldição não iria passar mais. Meu Deus. Ó. Voltando aqui, né? Eu ia pedir para os meninos já estar mais acostumados. A gente vai entrar
no horário aqui dos patrocinadores, né? Se vocês quiserem começar a falar. Vou falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, as pessoas que têm contribuído, colaborado, investido neste projeto. Esse projeto, ele só consegue se sustentar, ele só consegue permanecer com a ajuda de algumas pessoas. É lógico que existem a mão do Senhor sobre esse projeto, mas existem algumas questões financeiras que precisam ser tratadas. E esses colaboradores, eles contribuem. Então, se você quiser também participar, quiser nos ajudar nessa invertida do reino, você pode ser ou como membro, que lá também tem 3 planos lá, né? A parte dos membros. Nós temos um colaborador do reino, que é apenas um valor simbólico de R$ 4,99. Tem também o investidor do reino, que tem também alguns requisitos a mais, que é R$ 7,99. E tem também o patrocinador do reino, que é R$ 19,99. E o patrocinador do reino, a gente tem algo especial para ele. Então, você que se tornar um patrocinador do reino, R$ 19,90 lá no YouTube, e se inscrever lá, a gente vai fazer uma ligação para você aqui, ao vivo, a gente vai ligar para você aí no Instagram aí, e você vai fazer a pergunta para o nosso convidado. É para que você se sinta parte desse projeto, para que você entenda que você faz parte de tudo isso que está acontecendo e que se envolva mais com o GJ Cash. É vestindo a camisa, entendendo que o reino pode ir muito mais além com a sua contribuição. E para isso, por que não falar, né, da Doceria King? Essa que tem nos dado apoio de forma condicional, trazendo todos os seus doces, bolos e que trazem realmente felicidade num momento tão importante na vida de você, que é no dia do seu casamento, no dia do aniversário do seu filho. Então você que precisa de docinhos para festa, você que precisa de bolo, qualquer parte na área de confeitaria, você pode estar ali contribuindo para esse projeto ainda ir mais longe. Então chame a Raíra aqui, eu tenho certeza que ela pode te receber de uma forma especial e te atender da melhor forma possível. Vai estar passando o Instagram, vai estar passando o telefone dela, vai ter todas as informações aqui em redor desse vídeo para que você seja um contribuidor do reino e também possa fazer a sua festa da melhor forma. Doceria King, eternizando momentos. Também temos como patrocinador desse grande projeto, né, a Estamparia King, que vem trabalhando com camisas personalizadas, né? Você que precisa fazer um evento aí na sua igreja, não sabe quem pedir, porque a gente sempre tem esse problema, né, Rafa, de quem vai fazer as camisas? Será que vai entregar certo? Será que vai ter qualidade? E aqui na Estamparia King você consegue entender que você vai ter preço justo, qualidade e entrega no dia marcado. Então, você que precisou fazer um evento, você que precisa fazer uma camisa personalizada, pode procurar eles, que eu tenho certeza que eles vão te atender com muito carinho e vão te entregar aquilo que você espera. Um produto de qualidade. Vai estar passando aqui nas descrições, segue lá no Instagram, eu tenho certeza que vai edificar muito o seu congresso e vai ser abençoado. Então, precisou de camisas? Estamparia King. Quero falar também de um grande patrocinador, colaborador, que tem nos apoiado, investido neste reino, e também é o nosso patrocinador master, que é a Implantar Telecom. Ela vem com toda a seu rambo em internet, provedora de internet. Quem nunca teve problema com a internet, né, Dá? Quem nunca passou uma raiva com a internet? A Implantar Telecom, ela veio para acabar com todos esses problemas. Ela veio para entregar uma internet ultra veloz que te atende e que traz para você uma experiência de vídeo e de jogo completamente muito diferente dos mercados. Então, você que quiser, vai estar passando aqui as informações sobre a Implantar. Tem técnicos, tem atendentes 24 horas para te atender e para responder todas as suas dúvidas. Se você precisar de uma internet que cabe dentro do seu bolso, que te traz uma experiência completamente diferente, não tem outra. A internet de quem não pode parar tem que ser Implantar Telecom. Chame eles lá, fala que você viu no podcast GJ Cash, e eles vão fazer uma condição especial para você. Você que também quer contribuir para isso. Eles atendem em toda a região de Belo Horizonte, mais de 100 bairros de Belo Horizonte, e também nas cidades metropolitanas, Contagem, próximas aqui, eles têm esse campo também de atendimento nessas áreas. Então você que quer realmente participar, não tem outra. Implantar Telecom. A internet que traz uma conexão direta com você.
Glória a Deus, né? Estamos aqui de volta, né, para dar continuidade. O papo aqui tá bom. Não sei se vocês estão gostando. Vocês estão falando comigo aqui direto, eu arrepio. Nossa, cara, tá muito bom o papo aqui. E, ô Davi, eu lembro que você falou comigo que você tinha visão aberta, assim como o Ron tinha, né? E você já me contou que já aconteceu coisas com você na sua infância, ou até depois também. Você orou pedindo ao Senhor. E o que que exatamente você via, cara? Assim, Teve uma vez, cara, que eu lembro que eu tava começando a igreja, como eu disse, né? Conheci a Raíra me conseguiu me introduzir de volta ao evangelho. E ali eu comecei a ir à igreja, e eu tomei aquela decisão, falei assim, não, eu vou escolher a Raíra, né, como alguém que vai estar comigo para sempre, como assim, como o Senhor quer. E ali ela conseguiu, né, me dar essa direção, conseguiu me ajudar a, a voltar ao propósito. Eu encontrei Cristo de verdade, e aí eu entendi o meu propósito e nunca mais saí dele. Então, nessa época, eu lembro que eu estava começando a envolver com a igreja, e uma vez eu estava, né, eu tinha recebido algo para que eu pudesse, né, tomar a frente, e quando eu lembro que eu tomei isso à frente, e uma vez eu tava deitado na cama do meu pai, ali eu era solteiro ainda, eu morava com ele, e, e eu comecei a escutar passos, cara, na casa do meu pai, e eu tava sozinho, eu comecei a escutar o passo, ele indo assim, em direção à cama, meu e Deus. aquilo ali eu comecei a ficar bastante, né, arrepiado, com medo, e na hora que eu não vi, mas eu senti a presença, sabe quando alguém chega próximo a você? Sim. E eu senti essa presença de alguém chegando próximo de mim. Na hora que ele chegou próximo de mim e eu vi que não tinha jeito, eu tentei correr, eu virei assim na cama para tentar correr. Né? Eu lembro que esse ser pegou as minhas pernas, puxou assim, sabe? Sei. Puxou eu para trás assim. Mas, não, mas tipo, você tava sonhando ou aconteceu isso mesmo? Aconteceu isso mesmo, cara. Cara, que isso? Eu tava naquela entre meio dormindo e meio acordado, sabe? Quando você tá ali Aqui. no ponto, né, espiritual ali, que você tá quase dormindo e quase acordado. Sim. E aí eu lembro que eu virei, né? Eu lembro que eu senti as garras, cara, nas minhas costas, Meu assim, Deus do céu. né? Me puxando. E na hora que ele me puxou e me virou, eu lembrei de Jesus. Eu falei assim, não, cara, eu não posso aceitar isso. E eu lembro que a voz não saía. É incrível, quando você tá nessa paralisia assim, você não consegue, né, a Falar voz nada. sair. Só que eu comecei a mentalizar e eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder, né? Neste lugar. E foi a hora que, na hora que eu clamei o sangue de Jesus, esse demônio, ele desapareceu. E eu meio que acordei assim, e eu comecei a ver, eu vi a cama bagunçada, e eu percebi que aquilo ali foi real. Naquela luta ali aconteceu. Tanto no mundo espiritual, tanto no mundo físico. E aí eu entendi que nós precisamos nos preparar para essa guerra que a gente não vemos, mas Aham. ela está ativa a todo momento. A batalha espiritual, né, muitas vezes as pessoas têm confusão de saber o que é batalha espiritual e o que é mundo espiritual. Né? Sim. A batalha espiritual é a luta que você tem com o diabo, e o mundo espiritual é o local onde você está. Uhum. O mundo espiritual, ele existe, e eu costumo dizer, ele é operacional, ele é funcional, ele opera. Né? Então a gente precisamos entender isso para que nós podemos pegar as ferramentas corretas para lutar contra esse inimigo invisível. Entendi, cara. E às vezes, assim, a pessoa, ela acha que só levantou a mão ali, ó, Davi, aceitou Jesus e tá tudo certo, que não vai acontecer mais nada na vida dela, cara, né? Beleza, aceitei Jesus e acha assim que o diabo já não vai atacar mais ela, que já não tem mais preocupação. Mas aí eu olho para Jesus. Jesus 40 dias, 40 noites no deserto. Se o diabo ele teve a audácia de ir lá, Jesus estava ali no ápice da, né, 40 dias, 40 noites de jejum. Né? Imagina como é que tá o espírito. Cara, se ele teve a audácia de ir lá em Jesus, será que ele não vai ter de ir no crente, cara? E tipo assim, qual que é a sua visão, cara, a respeito disso, né? De a pessoa achou que aceitou Jesus, que o diabo não vai entrar na vida dessa pessoa. Qual que é a sua visão? O que, que você deixa pro pessoal? Olha, o diabo, ele é ladrão, né? E quando você entende que ele é ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, né? O ladrão, ele toma o que não é seu. Então, às vezes, ele quer impor aquilo que ele não tem autoridade. O diabo, ele não tem autoridade sobre nenhuma vida, nem as crentes e nem as que estão desviadas.
O diabo ele não tem nenhum poder sobre nenhuma vida. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, né, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus diz que ele amou o mundo de tal maneira, por isso ele entregou. Então ele não se entregou somente para os salvos. Não, Uhum. o Senhor se entregou para o mundo, para aqueles que quisessem, para aqueles que, né, pudessem ter uma oportunidade. Então, o diabo não tem sobre, né, depois que Adão ele dá essa voz de comando, ele entrega o domínio do mundo para o Satanás, Jesus ele vem através da cruz, né, restituindo, tomando de volta o controle que estava na mão de Satanás. Então, a partir daquele momento em que Jesus ele morre e ele fala teletestai, né, Uhum. ou está consumado, Uhum. né, ali o Senhor ele consegue comprar todo mundo de volta, né, para que eles pudessem ter uma oportunidade para que pudessem seguir. Quando a gente aceita Jesus, a gente realmente levanta as nossas mãos, a gente anuncia para o mundo espiritual e para o mundo físico que agora nós temos um lado. Uhum. Né? É como o Marcos Feliciano fala, né? Estamos em guerra. Sai da frente! É, tipo isso. E agora nós estamos em guerra. Eu entendi que eu tenho um lado e eu não posso ficar nem em cima do muro e nem do outro lado. Então, quando você aceita Jesus, né? Você está dando esse passo, né? E não quer dizer que o diabo ele não vai entrar, né, ali para tentar atrapalhar a sua vida. Não, ele vai tentar. Mas já está a palavra. Ele vai tentar. Se você souber, né, as Ferramenta. ferramentas, as estratégias corretas para que você possa entender que ele não tem mais poder sobre a sua vida, porque o diabo ele só vence, Rafa, em uma situação. É quando nós entregamos. É quando nós achamos que nós não vamos conseguir. Por isso que o diabo, ele é. Qual que é o maior campo de batalha do diabo? É a mente. Por quê? Porque é a única realidade que ele pode interferir. Por quê? Porque ainda não aconteceu. Então o diabo ele só pode interferir nessa realidade, que é o quê? Ele pode te influenciar. E muitas das vezes, qual que é a influência do diabo? É a depressão, é a ansiedade. Aí você não pode, você não consegue, você não tem força, eu sou mais forte. Muitas das vezes, quando o diabo ele aparece para você, ele aparece com o quê? Com força, com terror, com medo. A primeira coisa, quando você vê um demônio, ou você vê as atitudes do diabo, é o quê? Você sente o quê? Medo. Por quê? Porque quando você tem medo, o medo te faz você é, se render. O medo te faz você entregar aquilo que você tem. E quando você entende que o medo ele não pode te atrapalhar, o medo ele não pode te paralisar, né? Tem até uma música, né, do José Júnior que eu gosto muito que ele fala: "O medo não vai mais me dominar". Então, quando o medo não te domina mais, você entende que Jesus ele é maior que qualquer Glória a coisa. Deus. É E quando forte. Jesus ele entra, o medo ele não vai mais me dominar, ele não Oh. vai mais tomar as minhas atitudes, né? Aquilo que eu não iria fazer por medo, agora eu vou fazer, porque eu tenho certeza que quem está comigo é aquele grande El Shaddai, né? O Uau. Deus que não dorme, o grandão da Galileia. Meu Deus do céu. Você falando assim que, né, quando o diabo aparece, ou então a pessoa vê um demônio, a gente sente medo, né? E eu já ouvi pessoas que viram anjos também, que fala que é o contrário, que sente mais um conforto. Acho que o Rony já viu anjo, né? Ah, não, Rony. Eu tive uma experiência, como eu disse, né? Quando criança eu tinha a visão aberta e por um período da minha vida essa visão foi fechada até por eu mesmo pedir ao Senhor. E quando eu voltei para a igreja, quando eu comecei a me entregar de forma bem intensa, eu tive algumas experiências espirituais. E eu tive o privilégio de ter uma visão no monte. Uma vez a gente subiu no monte, né, para apresentar algum propósito, não lembro direito qual era, mas lembro que a gente estava subindo no monte. E quando eu cheguei lá, a gente sentiu uma atmosfera muito gostosa. Uma atmosfera que não era um normal, tinha algo diferente ali naquele lugar. E eu comecei a clamar ao Senhor, falei: Senhor, eu sei que eu já tive muitas experiências com o Senhor. Eu sei que o Senhor já provou para mim que o Senhor existe, que o Senhor tem poder, que o Senhor transforma, mas eu quero ter algo visível, Pai. Eu quero ter uma experiência em que eu possa ver o Senhor. E o legal é que na hora que eu comecei clamar ali, eu solitariamente, na minha oração lá no monte, de joelho e boca no pó, o Senhor falou no meu coração assim: olha pra frente. Meu Deus. Eu me levantei, cara, e eu olhei pra frente. E na hora que eu olhei pra frente, eu vi 3 seres.
Logo que 3. não eram dessa terra. 3 seres que na hora que eu olhei, os meus olhos lacrimejaram na hora. Eu olhei e eu vi. Sabe quando naqueles filmes de forasteiros que eles Uhum. usam tipo um capuz assim e uma roupa toda comprida? Sim. Eu vi 2 seres com essa vestimenta, tampando até o rosto aqui assim. E muito altos, mais altos do que um ser humano, muito mais alto que um ser humano. E a cor dessa roupa era uma cor bege, uma cor neutra, bem, sabe, bem neutra. E o que mais me chamou a atenção, além de ser incrível, não foram só esses 2 seres, que estavam um do lado e um do outro, mas era o ser que estava no meio No dos meio dois. deles. Na hora que eu olhei, eu não acreditei, cara. Eu bati o olho, eu vi um leão. Meu Deus do céu, cara. Gigante. Ô, Rafa, você não. Eu fui no zoológico esses dias Aham. e eu vi um leão. Aquele leão não era normal. Meu Deus. Era um leão muito grande. E o leão, ele tava sentado assim, sabe, com uma posição de autoridade. E tinha um ser do lado, um ser do outro, e um leão muito gigante, cara, olhando pra nós assim, nós lá clamando, olhando. E eu vou te falar o mais especial de tudo. Eu olhei pra quem tava do meu lado e falei assim, gente, vocês estão vendo aquele ali? Vocês estão vendo o que tá acontecendo ali? Meu Deus do E céu. algumas pessoas, e na hora, algumas pessoas estavam comigo ali no momento, e ela falou, cara, eu tô vendo. Eu tô Não vendo. foi só você, não, não? foi só eu que tive Meu essa experiência. Deus, cara. Pra quem tava ali no momento, teve essa experiência. Eles viram os 2 seres e o leão sentado olhando. O sentimento que eu tive naquele momento, porque isso é muito do sentimento que você tá vivendo, né? O sentimento que tava bradando no meu coração era um sentimento de aprovação do Senhor. Que ele tava aprovando aquilo que nós estávamos fazendo. Que ele Cara, tava ali guardando. Porque quando nós chegamos naquele ambiente, a gente sentiu um peso espiritual maligno. Que não era normal. A gente orou e sim. pediu o Senhor para estar ali presente. E o Senhor foi, cara. E na hora que o Senhor apareceu ali, eu falei, Senhor, é esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que me dá Cara, experiências, é que esse Deus que me experiência. faz andar no momento em que eu não posso mais andar, que me resgata das trevas, que me dá proteção, que me guarda diante de todo o mal. Eu tinha vivido uma vida muito conturbada, né? Que eu vim de baile funks, de uma vida muito envolvida em trevas. E quando eu estava ali, nesse momento agora, tendo a oportunidade e o privilégio de estar avistando o nosso próprio Senhor em uma forma do leão da tribo de Meu Judá, Deus. eu falei, Senhor, muito obrigado por essa experiência. E hoje, né, aproveitando essa situação aqui, bem emocionado, lembrando dessa situação, Uhum. eu quero ver esse leão de novo. Nossa. Eu quero ver esse leão de novo, eu quero ter essa experiência de novo. Acho que Eu é tive, todos nós. Todos eu nós tive queremos. outras experiências também, mas essa foi a experiência que me marcou. Em que o Senhor falou assim, filho, eu tô aqui. E E eu sou o seu guarda. E quando a gente tem a gente olha para nossa vida, né, igual eu olho, eu tenho muito isso. Você olha para sua vida, quando eu iniciei, né, a minha adolescência, cara, eu falava assim, mano, não tem jeito, né? Eu vou morrer mesmo aos 16 anos, não tem outra explicação. Meu Eu Deus. olho minha vida hoje, e eu falo assim, cara, Deus transforma, Deus muda, né? Por isso que todas as vezes que eu escuto aquela música, né, ela me chama, nossa, todas as vezes que eu escuto, eu choro, porque eu vejo a minha vida lá, né, daquela moça, né, que é a Julie, né, que ela canta assim, me enxergou na Juliane minha Souza. Juliane Souza. tormenta, me livrou. Que é isso que acontecia, né, os problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Você se vê nessa Ô, cara, música. eu não É aguento, eu isso que eu choro. falo. Ele fala assim, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Glória a Deus. E tipo assim, cara, é incrível, porque a gente não era nada. A gente, tipo assim, o Senhor veio, te deu um lugar na mesa, te deu uma família, olha pra minha família assim, eu olho para as coisas e falo assim, cara, não era pra mim estar aqui, mano. Não era pra mim estar nesse podcast. Sabe, a minha vida era para ter acabado, como o pessoal disse, aos 16 anos. Mas o Senhor veio e acreditou, me livrou das tormentas, me tirou desse mundo e me colocou na mesa, cara. Ele me deu um lugar de autoridade, ele ungiu minha cabeça e disse assim, cara, eu acredito em você. E a partir desse momento, eu olho assim e falo, obrigado, Senhor. Gratidão.
É por isso que hoje a minha vida ela não é movida do que o Senhor pode me dar, e sim pelo que o Senhor já fez na minha vida. Amém, cara. E você falando isso aqui, eu também me emociono porque todos nós que estamos sentados aqui nessa mesa aqui, né? Tem a equipe ali fora ali. A gente, posso dizer que nós fomos transformados por Cristo, porque, né, eu te conheço desde da infância, o Rony também. Eu me emociono bastante porque isso aí que você cantou que agora, cara, é o que aconteceu comigo. Tipo assim, eu era um cara predestinado para dar errado. Uma vez eu lembro que o Rony tem uma célula na casa dele, ele fez uma dinâmica lá que a gente colocava tipo assim, algo que alguém te disse que feriu num papel, não sei se você lembra disso. A gente trocou aqueles papéis ali e o meu papel caiu no Rony. E eu acredito que foi o Espírito Santo que te usou ali naquele momento, cara. E a frase que usaram contra mim foi a seguinte: foi assim, ó, pau que nasce torto, morre torto. Aí eu lembro disso até hoje, cara. O Rony, quando ele leu, e tipo assim, a ideia da dinâmica era você pegar o papel que você leu e passar aquilo que o Senhor mandou dizer, né? No caso da frase da pessoa. E o Rony virou e falou assim: mas o Senhor manda de dizer que ele é carpinteiro. Cara, quando eu vi aquilo ali, cara, eu falei, cara, é só Deus mesmo. É só Deus. E esse podcast aqui, por que que a gente tá fazendo isso aqui, ô pessoal? Né? Fazendo algo diferente. É para alcançar vidas, né? A gente sempre fala isso aqui no podcast. Hoje eu estou aqui como apresentador, mas para, né, mudar um pouco a dinâmica. Quando a gente coloca essa questão do membro no canal, é para você entender que você faz parte disso aqui. Não é porque a gente está aqui do outro lado da câmera, sentado na mesa, mas você, assim como o Davi cantou, né, a música da Juliana ali, você está sentado na mesa conosco, porque é o meio que Deus usou os meninos aqui para alcançar vidas. E a gente recebe hoje testemunho de outros países. Vocês sabem o quanto isso é edificante? Isso a gente quer mostrar para vocês que não é somente nós aqui, o pessoal da equipe, não. Mas o papel fundamental, o mais importante são vocês que apoiam esse ministério, né, que apoiam esse podcast aqui. E, cara, isso aqui é maravilhoso, né? E voltando aqui, né, a gente vê bastante experiência, né, que aconteceu durante a vida. Eu lembro também, Rony, que uma vez aconteceu de lá na sua casa, você escutar corrente. Tipo assim, a gente vê que tem experiência boa, mas também tem experiência ruim. Não, sim, é. Você escutou umas correntes lá, cara? Como é que foi isso? Isso aí foi mais atual, né? É um tempo atual agora. Deve ter um ano, mais ou menos, isso que eu vivi. Em que o inimigo tentou, né? De alguma forma, amedrontar, trazer de alguma forma um incômodo no meu lar. E eu tenho uma prática em que eu já sugiro vocês também de fazer, que é todos os dias antes de dormir, né? Eu oro para que o Senhor cele a minha casa, para que o Senhor guarde o meu lar. Então eu peço ao Senhor que envie anjos para guardar em volta da minha casa, em volta de todo o meu lar ali. Eu oro para que a minha casa, a minha cama e o meu quarto seja guardado, protegido pelo Senhor. E nesse dia eu orei e tudo, só que o inimigo foi lá me afrontar. E eu e minha esposa, a gente acordou com um barulho muito forte e a gente começou a ouvir correntes arrastando no terreiro, como se o inimigo tivesse ali dizendo: "Ah, você orou, mas eu tô aqui". Uhum. Só que aí, nessa hora que eu vi as correntes lá, arrastando as coisas lá, mexendo, eu falei assim: Senhor, mas eu clamei ao Senhor para que o Senhor tivesse aqui no nosso quarto. Ele falou assim: mas ele não está no seu quarto, ele está no terreiro, ele está no seu quintal. E ele não tem poder nenhum para fazer nada para você. Meu Deus do céu. Porque o inimigo, ele tem isso. Ele tenta te mostrar que ele tem poder, que ele tenta te mostrar que ele tem influência sobre a sua vida, mas ele não tem.
Igual O o Dá Senhor, falou, ele é um mentiroso. exatamente, o Senhor ele tá ali para guardar, para proteger. E nesse momento, por mais que eu ouvi algo sobrenatural acontecendo, eu senti um clima pesado, o Senhor falou assim: "Não, independente daquilo que você tá ouvindo, daquilo que você tá sentindo, independente, eu estou guardando a sua casa". Meu E aí Deus. eu recebi uma porção sobrenatural naquele momento ali de autoridade, cara. Eu já levantei, eu e minha esposa. Outra coisa que eu falo aqui também. Não passa suas lutas sozinho. Tem gente que passa e luta de madrugada. E a esposa dormindo e o esposo dormindo. Não. Chame a sua companheira, o seu companheiro para guerrear junto com você. E a gente sempre faz isso. Quando ela sofre alguma batalha espiritual à noite, ela me acorda para nós dois orarmos juntos. E mesma coisa eu. No mesmo momento ali, a gente levantou juntos e começou a orar, repreender todo o mal, tudo aquilo que o inimigo estava tentando proporcionar, né? O medo, o terror ali, e nós jogamos por terra. E na hora que a gente orou e tudo, cara, na hora, desceu naquele quarto uma bonança, uma calmaria, uma tranquilidade que era fora do comum. E eu entendi que por mais que o inimigo possa tentar me amedrontar ou provar que ele teria, né, alguma influência, ele não tinha. Quem estava no controle de todas as coisas era o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Muito bom, né? Ô, pessoal, infelizmente, nós estamos chegando aqui no fim, né? Espero que vocês, né, tenham curtido essa dinâmica que nós fizemos aqui, tá? Eu vou passar a bola para os meninos, vocês querem? Eu quero só agradecer, né, aos nossos primeiros membros. A gente já recebeu algumas inscrições aqui. E eu quero falar o nome dessas pessoas. Essas pessoas que acreditaram. Essas pessoas que realmente investiram. E eu quero falar da Nárcia Mendonça Tavares Viana. Quero pedir ao Senhor que te abençoe de uma forma sobrenatural, irmã Nárcia. Muito obrigado por confiar nesse projeto. Muito obrigado por investir não só a sua confiança, mas também os seus recursos para que isso aqui possa ainda alcançar mais vidas. Quero também agradecer em especial a Elisângela Silva, que também foi uma colaboradora do reino. Que você possa ser muito abençoado e que o céu venha trazer toda sorte de bênçãos sobre a sua vida. Tem um novo aqui, né, Rony? E tem um novo aqui, pode falar O dele? DCM. Deus abençoe sua vida, né? E você que não fez parte desse membro, nos ajude a levar essa palavra para mais pessoas, para que possa alcançar, né? Se torne um patrocinador disso aqui. Sinta-se junto a nós, né? Alguém que vai colaborar. Assine lá, eu tenho certeza que vai edificar tanto a sua vida e tanto a vida das pessoas que vão escutar. Ô, Darwin, de uma forma rápida e prática, tenta mostrar pro pessoal aí como que faz para poder ir lá, assinar, participar, ser membro. Porque talvez a pessoa até quer, né, participar, mas ela não sabe como. Então a gente vai mostrar aqui como que a gente consegue chegar até lá e também se tornar um membro desse projeto. Isso aí. É bem fácil, né? Você vai pegar o seu celular e vai abrir ele aqui no YouTube, né? Não sei se vai aparecer, mas a gente vai fazer alguma coisa aqui do lado aqui para que você possa entender, a fazer um passo a passo. Você digita aqui GJCast, né? Vai abrir a nossa página. Vira mais Darwin. E quando você abrir a nossa página, você vai clicar, né? E aqui vai aparecer todos os nossos conteúdos, tudo aquilo que nós temos. E logo aqui, ó, se inscreva e do ladinho aqui vai ter seja membro. Você vai clicar e aqui você vai ter, né, as opções que você pode escolher, qual cabe no seu bolso e qual você pode contribuir. Entendeu? E o primeiro aqui, já tem um vídeo aqui da minha tia, né? A terceira parte da Batalha Espiritual tá sobrenatural, né? Conteúdo exclusivo. Vai lá e seja um colaborador do reino. Você clica aqui e aí você coloca todos os seus dados e você vai se tornar um assinante do GJCast. É isso aí, tem que eu vejo lá, que eu sou membro, né, de alguns canais, tem como vocês investir ali pelo PicPay, tem pessoa que tem mais dificuldade pelo PicPay, tem o PayPal também, Mercado Pago, tem várias opções lá, né, Rony? E outra coisa também, a gente vai deixar, pessoal, nos stories, sempre, diariamente, a gente vai deixar lá o link para você ir direto redirecionado para essa página para você ser membro. Então, se você tiver dificuldade dessa forma que o Davi explicou aqui, da forma que ficou bem claro, mas talvez você não conseguiu, vai lá no nosso Instagram,
clica lá no link e lá você vai se tornar um membro também. Só clicar, ele vai direcionar você para a página e você segue os passos lá e vai dar tudo certo. Quero pedir também a você que tá aqui com a gente aqui no YouTube, para você colocar aí, ó, fui até o fim com vocês, coloca aí o comentário, deixa o seu testemunho aqui também, porque a gente já alcançou pessoas através do comentário e a gente conseguiu alcançar essa pessoa e essa pessoa veio aqui participar. Quem sabe no próximo episódio você esteja aqui sentado com a gente. Então deixa lá no comentário o seu testemunho, a sua opinião, o seu feedback, aquilo que nós precisamos melhorar. Nós temos os ouvidos bem abertos para ouvir críticas construtivas, então nós não temos medo disso. Pode ficar à vontade que a gente está querendo crescer e crescer para o reino de Deus. Amém. Outra coisa, vai lá nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, que também nós lançamos cortes lá para que você seja abençoado. Temos também cortes também no TikTok. Nós estamos com uma meta lá, pessoal, de chegar a 10 mil inscritos, 10 mil seguidores lá no TikTok. Você pode fazer parte disso. Então nos ajude. Presta aqui, aqui, ó. Aqui tá a marquinha deles. Vai lá no TikTok, vai lá. Participe com a gente, nos ajude a cumprir essa meta de 10 mil seguidores lá e você pode fazer parte disso. No Kawai também nós temos, entra lá, GJCast no Kawai e nós temos uma plataforma lá toda preparada para abençoar a sua vida. E eu tenho certeza que tudo isso que foi dito aqui foi algo para romper cada nível da sua vida, para que você cresça, para que a sua fé aumente, para que todos nós possamos sair desse episódio mais que vencedores em Cristo Jesus, sendo abençoado por Ele, né, Davi? Isso mesmo. Obrigado e até a próxima. Que você seja abençoado por esse conteúdo. E vamos pegar essa? Isso aí, joga na central. Glória! Joga na central. Chegou a hora da frase do episódio e essa frase ela mexeu muito comigo. Preste atenção. Se você tem um sim do céu, o não da terra não importa. Tamo junto? Pega Pega essa. essa e até Tamo a junto. próxima.